Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer e compreender que desentendimento, desavenças não é problema. O problema é a maneira como nós reagimos após as divergências. E temos que entender que temos que expressar Deus através de todas as coisas que nós fazemos. Nós podemos desentender uns com os outros, mas isso não quer dizer que precisamos ser inimigos uns dos outros. Podemos simplesmente expressar o nosso desentendimento, a nossa opinião, mas isso se trata de um processo. O que precisamos aprender é respeitar, honrar e vivermos segundo a vontade de Deus. Se pecamos, ou seja, se ofendemos, devemos pedir perdão. Se fomos ofendidos, devemos perdoar, tendo a pessoa pedido perdão ou não. A questão que a gente precisa é isso. Por exemplo, Paulo e Barnabé andaram, fizeram, sofreram, penaram junto, mas tiveram desavenças? Sim, tiveram. Nós podemos ler sobre isso em Atos dos Apóstolos. E no capítulo 15, por exemplo, do 36 ao 41, que diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavenças que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Que nós precisamos entender. Por exemplo, eles tiveram divergências com relação a João, de apelidado de Marcos, porque na primeira viagem ele foi até uma determinada cidade e depois voltou e os abandonou, não seguindo viagem. Ele achava que não deveria levar, era uma pessoa que ainda demonstrava imaturidade, demonstrou no acompanhamento a Barnabé. Nós não sabemos da história, não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas sabemos que disto tudo Deus usou para dois processos, ou seja, eles cobriram mais cidades em menos tempo e fizeram mais do que poderíamos imaginar. Mas a questão é, a igreja os enviou e eles foram fazer um trabalho que precisavam. Eles conversaram depois disso? Claro que sim, a gente sabe pela história que sim, e nós temos ocorrências que sim. Então tem problema de divergência? Nenhuma. E a desavença entre eles foi tão grande que provavelmente ficaram bastante irritados uns com os outros, um com o outro. E a gente precisa entender que isso faz parte do processo, é a expressão da natureza humana. A questão não é o reagirmos segundo a natureza humana, mas aprendermos a honrar, a respeitar, a perdoar e a pedir perdão quando nós falhamos. Este é um processo que nós precisamos conhecer, crescer e aprender, porque faz a diferença. A questão não é agirmos segundo a natureza humana, mas como reagimos depois disto. Pois a inimizade não pode existir, não faz parte do processo, não faz parte da vida da igreja, não faz parte de nós. Pedirmos perdão e perdoarmos sem que o outro reconheça é o nosso papel. É a nossa obrigação como cristão. Nós precisamos entender que, à medida que crescemos, amadurecemos, as nossas reações e as nossas ações passam a ser mais pautadas na vontade de Deus do que na nossa opinião, do que nós achamos ou pensamos. Paulo estava certo? Não sabemos. Barnabé estava certo? Também não sabemos. O que precisamos entender é que tudo isso precisa fazer parte do processo de crescimento, amadurecimento e de compreensão de quem nós somos em Deus. Porque o Pai precisa ser glorificado através de todas as nossas ações, nossas reações, de maneira que as pessoas vendo possam glorificar a Deus pelo seu operar, pelo seu realizar e por nos conduzir a esse processo de maturidade. O que é importante? Amadurecermos. O que é importante? Crescermos, conhecermos o Senhor, compreendermos
o caráter e a natureza de Deus e aprendermos a agir e reagir segundo Cristo. Por quê? Porque nós estamos aqui para revelarmos o Senhor ao mundo. Nós não temos outro propósito. Nós não temos outra razão de viver. Não se trata de qualquer outra coisa, mas de sermos semelhante a Cristo, ou seja, de revelarmos a obra de Deus em nossas vidas, que nos capacitou, que nos deu a mente de Cristo, que nos fez a imagem de seu Filho, a imagem de Cristo, para revelarmos ao mundo. A gente precisa entender isso. Somos filhos de Deus. E como filhos precisamos ser imitadores de Deus e de Cristo, que morreu, que se ofertou em nosso favor, para que nós pudéssemos conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Que a gente cresça, amadureça, compreenda a vontade de Deus e sejamos instrumento e expressão dessa vontade no mundo, para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. Que a gente entenda, compreenda. E sejamos esta oferta em favor das pessoas como um culto com entendimento, como Paulo nos chama para realizar diante de nosso Deus. Que a gente entenda, cresça, amadureça, compreenda essa vontade. E sejamos a oferta, como Cristo foi em favor das pessoas. Que a gente entenda e nos submetamos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.